Prazer, história. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre as novas lutas, as novas bandeiras do sindicalismo brasileiro. Sabemos que a história do sindicato começa lá no comecinho do século XX, quando na verdade nem eram sindicatos, porque organização sindical no Brasil era crime, era proibido. Então os trabalhadores se organizavam clandestinamente em clubes de palestras, como o Palmeiras, também conhecido como Palestra Itália, ou grêmios, como o Grêmio Recreativo Porto Alegrense, que é um time de futebol existente até hoje. Eram organizações recreativas que disfarçavam o sindicato. Depois vem a Revolução de 1930, que cria a legislação trabalhista e dá liberdade de criação dos sindicatos. Porém, os sindicatos são criados pelos trabalhadores, mas são controlados pelo governo, pelo Estado. Essa situação vai perdurar até a Constituição de 1988. Porém, 10 anos antes da Constituição acontecer, ainda em 78, começa uma série de greves, uma série de lutas dos trabalhadores por 3 bandeiras, principalmente 3 bandeiras. A partir de 78 até 88, os trabalhadores, os sindicatos, mesmo controlados pelo governo, se rebelam e lutam por 3 coisas. Primeiro, fim da ditadura. Segundo, eleições para governos livres. Fim da tutela dos sindicatos aos governos. E, por conseguinte, eles queriam também o controle da inflação. Naquela época, a inflação era muito alta. A inflação de uma semana era praticamente a mesma inflação que você conhece desde o dia que você nasceu. 40% por semana. Então, isso era muito corrosivo para os trabalhadores. Aí, em 1988, a gente já tem um governo civil, já temos democracia no Brasil, uma Constituição nova é aprovada. E agora? O que os sindicatos vão fazer? Eles sempre lutaram por isso e agora tem. Qual vai ser o novo papel dos sindicatos? Tudo bem. Os sindicatos, então, vão começar a lutar por novos direitos. Que direitos serão esses? Os sindicatos vão estar atentos à questão daquela parcela dos brasileiros que nunca foi beneficiada por legislações trabalhistas, porque as legislações trabalhistas no Brasil sempre visaram os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais ficaram desprotegidos. Então os sindicatos vão buscar incluir os seus colegas, os seus camaradas, os seus iguais que trabalhavam no campo dentro da Constituição, dentro da legislação trabalhista. É assim que surgem movimentos pela posse da terra, movimentos pelo respeito ao trabalho do camponês, e assim a justiça vai criando, a lei vai criando a ideia de trabalho análogo à escravidão. O que é o trabalho análogo à escravidão? É quando uma pessoa trabalha e não tem os seus direitos trabalhistas contemplados. Isso foi uma maneira muito importante dos sindicatos protegerem os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais até hoje são muito maltratados, mas era horrível a condição deles há 20, 30, 40 anos atrás. Então a primeira bandeira de luta após a Constituição de 88 é a inclusão dos trabalhadores rurais nos direitos trabalhistas. A distribuição de terras, a reforma agrária, o assentamento de camponeses sem terra. Essa é a segunda bandeira. A terceira bandeira, eles passam a lutar por moradia digna para os trabalhadores urbanos. Você sabe, as grandes cidades são todas elas no Brasil cercadas por cinturões conhecidos como favelas. Hoje, a imprensa tenta disfarçar essa palavra tão feia, tão pesada, tão estigmatizada. Não se chama mais de favela, chamam agora de comunidades. São favelas.
São favelas, sim, onde as pessoas vivem em condições muito abaixo daquilo que é necessário para a subsistência. 90% dos países que importam carnes do Brasil, carnes de ave e de porcos, se soubessem que as galinhas e os porcos do Brasil vivem nas mesmas condições em que 40 milhões de brasileiros vivem, eles não comprariam carne brasileira. Então são favelas horríveis no entorno das cidades. E essa é uma bandeira de luta dos partidos e dos sindicatos. Uma terceira bandeira muito importante, além da inclusão dos trabalhadores rurais nos direitos trabalhistas, além da posse da terra, além das melhorias na condição de vida, a melhoria do transporte. A melhoria do transporte é uma bandeira de luta, porque o transporte, as pessoas não usam o transporte para se divertir. Basicamente, o transporte é usado para o trabalho. As pessoas pegam ônibus para ir e vir do trabalho, não para ir e vir para outro canto. Mesmo quando ela vai ao cinema ou assistir um jogo de futebol, na verdade é uma maneira de descansar para poder estar pronto para o trabalho. Então a luta pelas melhores condições de transporte também é outra coisa que vai caracterizar os movimentos sindicais a partir de 1988. Bons estudos.